Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de estudos, reflexões. Então, sabemos da presença de alguns companheiros já aqui conosco, participando deste momento. Agradecemos muito, porque para nós é gratificante, né? Sabemos que estamos todos juntos partilhando de um mesmo ideal. Sejam todos bem-vindos, Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Boa noite, Girce, Célia, Cláudia, Tânia Cavalca. Boa noite a todos vocês que estão aqui chegando, Soraya, Laura. São muitos que nós estamos visualizando aqui, partilhando conosco deste momento nosso existir. Vladimir, todos juntos. É muito bom sabermos que não estamos sós, que sempre estamos amparados, assistidos pela espiritualidade amiga. Minha gente, vamos fazer nossa prece, porque é tão necessário para todos nós essa experiência de vida. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos fortaleça, que os bons amigos espirituais possam nos intuir, a fim de que tenhamos as melhores reflexões, que aproveitemos ao máximo tudo que nos é passado, tudo que nos é orientado. Então, na paz do Cristo, fiquemos nós com as nossas reflexões. Hoje, quarta-feira, noite do Evangelho, noite da nossa água fluidificada ou magnetizada, noite do passe, que agora da vibração que possamos fazer aqui e com todos os demais. Então, vamos fazer as reflexões da obra Pão Nosso, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. E nesta noite nós temos a lição de número 56 dessa obra Pão Nosso, que tem como título Êxitos e Insucessos. É a gangorra da vida. Pelo título nós já vemos. Êxitos, sim, há momentos de festividade, de êxito, de que estamos ganhando, e outros momentos presentes. As duas experiências fazem parte e são parte importante do nosso aprendizado terreno, do nosso existir. 1000 corações, 1000 positivos, Cidinha, como sempre, Ivete, obrigada a todos. Vamos pensar um pouquinho sobre as reflexões desta página, que é aberta pelo versículo 12 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. E a carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma carta bastante interessante, até porque foi o primeiro local em que Paulo oficialmente falou, foi em Filipos. E a cidade de Filipos era um lugar aprazível de pessoas bem intencionadas, e foi onde Paulo se expôs publicamente pela primeira vez falando da mensagem do Cristo. Filipos era essa cidade importante no Império Romano, porque ela tinha pessoas muito bem aquilhadas, os impostos eram altos. Então, ali viviam pessoas em condição de renda mais alta, importante na época do Império Romano. E importante também pela sua localização. A localização geográfica era uma área de montanha, mas entre a Ásia e a Europa havia a estrada que ligava a Ásia à Europa através de Filipos, na região da província da Macedônia, a 13 que fica ali separando, né, a Ásia da Europa. Hoje, essa região aproximadamente seria a Turquia até a Grécia, ficaria essa região da Macedônia. Então, Filipos era uma cidade, não era beira-mar, mas ela estava no interior, na região montanhosa, mas nessa localização que nós temos ali, né, do Egito, o Líbano, a Síria, a Turquia, a Grécia, e aí estamos na Europa.
Então essa região era uma região rica, poderosa, de pessoas bem. A Rosângela, ufa, cheguei, boa noite para todos. Boa noite, Rosângela, que bom. Regiane, boa noite. Beth, boa noite. Boa noite a todos. Nesta carta, Paulo exortou, o relato bíblico exortou os santos de Filipos. É preciso nós entendermos o que significa esses santos de Filipos. Santos eram aquelas pessoas de bem, homens de bem, e que estavam abraçando então as propostas de Jesus, viver as propostas de Jesus. Então esses eram chamados por Paulo de santos, homens santos. Eram homens de bem, que tinham a intenção de viver então os evangelhos, os ensinos de Jesus. Então ele escreve a primeira comunidade cristã em Filipos e exortando esses homens a permanecerem firmes e unidos. A comunidade deveria permanecer ali. É difícil porque quando nós pensamos o tipo de vida, as religiões que eram professadas e num repente uma ideia nova, adeptos vão se fazendo, mas imagina a dificuldade em manter isso unido e ainda ameaçado tantas vezes como nós já vimos. Então ele convoca estes homens a permanecerem firmes na fé, unidos no mesmo propósito e a trabalhar juntos na defesa da fé, na defesa desses conhecimentos que Jesus tinha deixado e que Paulo por onde ele passava às pessoas que assim se interessassem. Dentro disso, ele convidava a que eles não esquecessem de orar a Deus. Orar a Deus e confiar nele é uma exortação que ele faz. E que isso traz paz de Deus que excede a todo entendimento. E é uma verdade, porque fé não se explica. Porque a questão de ter fé e de confiar e de uma oração ser capaz de pacificar um coração aflito, uma mente que está perturbada, e essa pessoa, de repente, sente dentro de si uma tranquilidade, um equilíbrio, é algo que não dá para os outros entenderem. Não dá nem para explicar para os outros o que é a fé em si, essa confiança tão grande em Deus que essa conexão tão perfeita faz com que a pessoa esteja bem. Quando comentamos nosso lar, a qualidade da oração que Lísias fala a André Luiz, de orações que não representam nada e de orações que chegam a Deus, que transcendem tudo e que modifica a vida da criatura, e foi o que aconteceu com André Luiz também. Então nós vemos aqui Paulo fazendo esse comentário às pessoas daquela. Quando é que a carta aos Filipenses foi escrita? Entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. E Paulo, nessa ocasião, estava preso em Roma. Então ele escreve essa carta da prisão. Olha, uma pessoa prisioneira, sabendo que o destino não seria nada agradável, ter a condição de escrever a outras que estavam em liberdade, num habitat mais favorável, com uma vida mais tranquila, imagine ter essa condição de ainda levar a alegria, porque fala-se que a carta aos Filipenses é a carta mais alegre de Paulo, porque é uma carta da amizade, do carinho, que era o que ele sentia por aqueles habitantes que o receberam na primeira vez e fizeram então o trabalho para que ele começasse a partir dali a divulgação dos ensinos de Jesus. É uma alma muito forte, Paulo, para manter esse estado de ânimo na condição em que se encontrava. E é por isso que nesta carta, no versículo 13, logo embaixo do versículo que nós vamos conversar, o versículo 13, ele dizia assim: coisas em Cristo que me fortalece, a certeza da fé. Eu posso tudo
todas as coisas em Cristo que me fortalece. Na vivência dos ensinos de Jesus, sob a fé que ele desenvolvera, ele então podia sim, sentia-se capaz de enfrentar tudo com condição, com força, com condição de aprendizado. Então, para a gente só situar e pensar nas situações que essas cartas nos revelam. Boa noite, Vladimir, Ria, Cláudia, a Regiane, nós já dissemos, a Márcia, Júlio César, Flávia, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe. Então, gente, nós temos essa visão da carta aos Filipenses. E quais eram os motivos pelos quais Paulo, então, ele escrevia aquelas pessoas? O que é que o levou a escrever essa carta? Primeiro era para agradecer. Ele era grato àqueles cristãos da primeira hora que o ajudaram. Ele era grato porque eles tinham ajudado financeiramente. Eles podiam e ajudaram com dinheiro a Paulo na viagem que ele fez, segunda viagem a Roma. E ajudaram também na questão da prisão dele em Roma. Eu já comentei uma vez aqui que aquele que ficava preso na época em Roma, preso pelo Império, para ele ficar em uma casa, para não ficar em calabouços, ele teria que alugar uma casa, então ia fazer prisão domiciliar. Vê que a ideia da prisão domiciliar é muito antiga, só que com uma condição muito diferente de hoje, porque faz prisão domiciliar e continua recebendo do governo toda ajuda, todo amparo. E no caso de Roma, não. Ela com dinheiro não abria mão, não facilitava. A prisão domiciliar era por conta do prisioneiro. Então tinha que alugar uma casa, imagina, ele não podia sair da casa, ele não podia trabalhar, ele não podia ganhar. Ele tinha que ter alguma renda para se sustentar numa casa em prisão. Além do que, ele tinha que pagar o soldo daqueles soldados que ficavam dia e noite guardando a sua porta. Não corria por conta do governo, era obrigado a ter o guarda, o soldado, a polícia de época, mas quem devia pagar a polícia era o prisioneiro. Era ele que tinha que arcar com todas as responsabilidades. Por conta disso, ele agradecia ao pessoal de Filipos, porque eram eles que estavam enviando dinheiro para que ele se mantivesse com um pouco mais de conforto e não estar num calabouço. Era um homem idoso, debilitado na saúde física e amigo de todos eles. Por conta disso, eles então arcaram com as despesas de Paulo. Então a primeira questão da carta é ele agradecer todo o auxílio que ele recebera. A segunda é que ele fala também aos amigos dos sacrifícios que ele fez para seguir Jesus, para ter os ensinamentos de Jesus. E depois ele convida, ele exorta, aqui é muito importante para nós, a substituir a ansiedade pela gratidão. Olha o convite de Paulo, e a gente vive uma época onde todo mundo só fala em ansiedade, todo mundo é ansioso. Crianças novinhas, bebês já se mostram com comportamento de ansiedade. E convida as pessoas a mudarem o foco, a não focar naquilo que é causa da ansiedade, mas agradecer por aquilo que já existe. Então, ele convoca a gratidão, a pensar, olha como eles deveriam escapar das correntes da ansiedade, da prisão da ansiedade. Pensar coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, virtuosas e de boa fama. Resumindo tudo isso, nós diríamos pensar positivamente, pensar o que é bom, fazer uma programação para a nossa mente
a fim de que ela não albergue em si mesma pensamentos negativos, tristes, coisas impuras, imundas. Livre-se disso, livre-se disso. Isso só serve para juntar lixo. Isso é chamado de lixo emocional, porque vai gerar um lixo emocional em nós, sentimentos que não vão servir para nada. Então, é higiene mental. Paulo convidava: quer escapar da ansiedade? Faça uma higiene mental. É esta carta que ele envia, então, aos amigos. Então, meus amigos, isso tudo foi para a gente conhecer um pouquinho, porque é importante que a gente saiba isto. Muitas pessoas poderiam dizer: mas por que eu preciso saber isso? Ora, para nós termos ideias do que é que acontecia, a quem ele falava, com que intenção aquilo foi escrito, e de tudo isso, o que serve de lição para nós? Nós vamos ver que a situação são as mesmas. Temos amigos que nos ajudam, temos aqueles que não se ocupam de nós. Temos pessoas que nos ajudam e sequer agradecemos. E ele está o testemunho da gratidão. Temos aqueles que providenciam até o nosso conforto, o nosso bem-estar, procuram minimizar as situações difíceis do nosso existir. E nós não somos gratos. E ali, então, Paulo está mostrando tudo isso. Esta semana, e ainda hoje, agora há pouco, eu deixei postado na página do Face um link para o jornal da Taubaté Notícias, né? É um jornal online, como tudo está sendo online, e nós fomos convidados a fazer lá, a cada 15 dias, uma postagem curtinha, um videozinho curtinho, com um momento de reflexão. Por conta disso, é que nós postamos lá agora há pouco, e o que eu vou dizer aqui está lá nesse momento de reflexão que nós abrimos de outra forma, que não é esta que vamos fazer aqui agora. Veja como é possível o mesmo pensamento nos levar a vários ângulos de visão. Trata-se de uma frase do poeta Charles Bukowski. Esse poeta é um poeta alemão que viveu nos Estados Unidos, desencarnou em 1994 nos Estados Unidos. Era um poeta com umas poesias até pesadas e alguns classificavam como uma pessoa depravada, mas tem alguma coisa boa sempre no meio da história, e nós esbarramos com uma frase muito bonita dele, onde ele dizia assim: que tempos difíceis eram aqueles, ter a vontade e a necessidade de viver, mas não a habilidade. Então, por que é que juntamos isso com o pensamento de Paulo? Porque nós vemos que os tempos difíceis sempre existiram e sempre vão existir. Pode que para alguns seja mais fácil, para outros são tempos extremamente difíceis. Tempos complicados, onde a pessoa se coloca dentro desse quadro, tem a vontade de viver, tem a necessidade de viver, mas não tem a habilidade para viver. E quando nós olhamos essa frase, nós vamos perceber o seguinte: não viver como um ato biológico, comer, beber, dormir e respirar. Não é esse viver. É a participação na vida, é o sentir-se vivo, é o sentir-se partícipe do momento, da evolução, da vida em si. Há pessoas, sim, tempos tristes, aqueles em que tínhamos vontade de viver, necessidade de viver, mas não tínhamos habilidade. Onde as pessoas tinham vontade de viver, queriam fazer alguma coisa. Tem necessidade de viver, necessidade de participar da vida como um todo, mas não tem habilidade. É verdinho ainda, não sabe o caminho, não amadureceu como espírito, não desenvolveu um pensamento crítico, um pensamento lógico, uma capacidade racional maior. Então vai muito no instinto, no impulso, na animalidade, ainda muito dentro de um primitivismo. Tem a necessidade de viver, de fazer diferente. Tem a vontade de fazer diferente, mas é uma vontade, como ontem foi falado, que se não agirmos, passa. E passa muito rapidamente. Se não agirmos, ela se acaba.
muito rapidamente. Então Paulo chamava as pessoas a essa participação ativa e efetiva do viver com o Cristo, ou seja, com os seus ensinamentos, de acordo com a sua proposta de vida. E aí, o versículo que encabeça a página Êxitos e Insucessos é o de número 12 desse capítulo 4. A carta aos Filipenses tem 4 capítulos. Então, o capítulo 4, item 12, que diz assim: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Paulo dizia da sua condição de sabedoria em enfrentar penúrias e abastança, dificuldades e abundância, que nem sempre nós temos. Muitas vezes na penúria, na dificuldade, na agrura, momentos como esse que nós estamos vivendo atualmente, várias pessoas estão vivendo sim situações de penúria, de agrura, de dificuldade por conta de trabalho, de falta do dinheiro, daquilo que lhe dá a condição de sobrevivência. E ela muitas vezes não sabe enfrentar isso, não sabe buscar uma saída, não sabe buscar algum meio para render, para ter um meio de sobrevivência de outra forma diferente daquela que ela fazia. Então ela não sabe viver na penúria e ainda ela, dentro dessa penúria, ela blasfema, ela reclama. Quando a pessoa que aprende a tirar mesmo disso, do momento difícil, alguma coisa melhor para a sua vida, ela vai dizer: se não fosse esse momento eu não teria aquilo, se eu não tivesse caído na água eu não tinha aprendido a nadar. É desse jeito. Então ela começa a aprender, a desenvolver habilidades para enfrentar penúria ou abastança, porque muitas pessoas também não sabem enfrentar a abundância, a abastança. Ela se perde pelas portas largas da vida. Quando tudo é muito fácil nas suas mãos, quando o dinheiro está sobrando, quando as facilidades materiais surgem, ela se perde totalmente. Ela não amadurece, não se capacita, não desenvolve suas habilidades e qualidades, porque aquilo está fluindo naturalmente. E de repente ela descobre até lá pelas tantas que, embora tudo aquilo que a cerca, dentro dela é um enorme vazio. Ela não se sente útil para nada. É um enorme vazio. Ela não desenvolveu seu potencial. Está bloqueada pelo bon vivant que se tornou. Então, é uma arte. Viver é uma arte. Seja ali na dificuldade ou seja na abastança. Nós podemos encontrar equilíbrio. Nós podemos continuar nós mesmos, independente da situação material que estejamos enfrentando, que possamos ser nós mesmos, ser assim íntegros, sermos retos, sermos transparentes, nós mesmos. É disso tudo que Paulo está falando e que Emmanuel vai comentar neste trecho, dizendo que na comunidade social, quer dizer, na vida, no meio social em que estamos, existem pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. Então, olha como é que ele vê pessoas demasiadamente preocupadas. Ele não está falando de pessoas que estão preocupadas com seu sucesso material, mas está falando daquelas onde isso já é uma doença, já é um desvio, onde ela está demasiadamente preocupada com seu sucesso particular. O mundo pouco importa. Ela está centrada nela mesma, de um egocentrismo sem tamanho. Ela está ali.
afirmando-se ansiosas pelo desejo de evidência. Ela quer aparecer a qualquer custo. É interessante que eu me lembro que quando criança, né, quando jovem, as pessoas diziam assim: ah, quer aparecer, amarra uma melancia no pescoço. Era uma frase comum. Era uma frase comum para dizer de pessoas que tinham esse comportamento, que literalmente fariam isso, desde que ela fosse sucesso, chamasse atenção. Ela tem necessidade disso. Gil está dizendo, já é a vaidade, sim, é o egocentrismo, o egoísmo, a vaidade. Ela não consegue ver o mundo além do próprio umbigo. É o centro de tudo. Então, Emmanuel diz, e aí ele fala dessas pessoas que querem projeção, querem título, querem ocupar o melhor lugar, querem o melhor cargo. Eu costumo dizer, querem o cargo, mas não querem os encargos. Porque cargo traz encargos. E essas pessoas muitas vezes querem só o cargo. Então eles são as que menos se fixam nas posições de destaque. Ela aparece, cometa, né? Passou, brilhou, puf, sumiu. Ela não se sustenta naquele ponto, porque ela não tinha estrutura suficiente, estofo, estratificação suficiente para se estabelecer naquele ponto. É satélite, passou e acabou-se. Então, são os que menos se fixam nas posições de destaque quando convidados a postos elevados, estragando as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Porque nenhum de nós é convidado a este ou aquele ponto, aquele cargo, aquele trabalho, e Deus permite que esse convite nos chegue. Há uma finalidade. A finalidade é que possamos prestar algum contributo com aquilo que já sabemos e já podemos disponibilizar para os outros, usando as nossas habilidades que outros possam aproveitar, mas também que possamos aprender naquele ponto em que estamos, que quando você está num cargo de mando, você precisa aprender como respeitar aquele que é subalterno. O Evangelho segundo o Espiritismo fala claramente sobre isso. O nosso respeito ao subalterno, a nossa responsabilidade para com aquele ponto em que estamos. Então, elas não se sustentam, porque simplesmente elas não conseguem e estragam a oportunidade que lhes foi dada por Deus, onde ela poderia amadurecer, contribuir e ajudar de todas as formas e se ajudar a desenvolver potenciais maiores. Quase sempre, diz Emmanuel, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar. Ainda bem que Emmanuel colocou quase sempre, porque nós sabemos que não é sempre. Não é sempre que a gente é capaz de, mesmo tendo passado dificuldades, saber administrar. Muitas pessoas, por terem passado dificuldades, que quando tem uma oportunidade de algo mais amplo para viver, ela extrapola os limites. Ela extrapola todos os limites. Mas quase sempre, quem viveu uma dificuldade e soube superar aquela dificuldade, ela vai administrar bem, muito bem, o resto da sua vida, em todas as situações. Porque ela não vai jogar fora nada, ela sabe, ela já viveu, já passou, e então ela passa a desenvolver um outro comportamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo, então, no seu capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, fala exatamente disso. Deste emprego da riqueza e de que aquele que nasceu, que passou pela agrura, pela dificuldade, é que deveria ter um olhar maior para as outras pessoas quando ele estivesse bem. Porque aquele que a vida inteira esteve no berço de ouro, ele não tem noção do que é a miséria, do que é a dificuldade, a fome, a aflição. Ele pode até não perceber
enquanto o que já viveu tem a obrigação de ajudar, porque ele sabe o quanto dói. E, portanto, o comprometimento dele é maior ainda. Assim, né? O Evangelho, Emmanuel dizendo, né, que quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos naturais. São pessoas que conseguem, né, dar conta da vida com alegria, mesmo na moderação, sem exorbitância de nada. Por essa razão, um tesouro amontoado, porque sabe se cuidar, para quem não trabalha, para quem nem trabalhou e recebeu um tesouro de repente, é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Para quem trabalha é diferente. Para quem trabalhou uma vida inteira, quem suou, isso que Jesus diz, comerás o pão amassado com o suor do teu rosto. Dizendo que haveria que trabalhar para ter. Às vezes as pessoas têm. Tem quem sustente, tem heranças, tem rendas que chegaram em suas mãos e por conta disso tornam-se indolentes com a vida, irresponsáveis e às vezes gananciosos ao extremo. Então, há causa de crime, separatividade, separam-se as pessoas por causa de dinheiro, perturbações e até processos obsessivos se instalam nessas condições. Vamos lá, uma boa noite que eu não disse, pessoal. O pessoal está escrevendo e eu nem respondi ainda. Agnes, boa noite. Ana Marli, há algumas frases bonitas que a Regiane está dizendo que vai usar essa frase. Eu não sei qual é a frase que a Regiane vai usar, mas foi a frase da Michele. Foi quando faltou o chão, descobri que sabia voar. Exatamente. É isso aí. Quando falta o chão é que a gente aprende. Senão, não aprenderia não. É isso que Emmanuel está dizendo. Às vezes a gente vê falta aflição, mas é nessa hora que a gente descobre como sair, como fazer diferente, como alçar voos. Nós precisamos muitas vezes dessas experiências para amadurecer, para aprender a usar as habilidades que estão em nossa alma, que estamos trazendo a nossa bagagem de espíritos. Fala Emmanuel a respeito dos pais também, dizendo que pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade da cooperação afetiva. Então, quando tem aqueles pais que trabalham, que lutam, que vai tudo meio contadinho, vai tudo controlado para atender a... Ele vai formando nos filhos uma mentalidade de esforço próprio, de querer vencer, de querer conquistar, de querer fazer, de lutar pela própria vida. Mas também, associado a isso, o de ação afetiva. Ou seja, um dia eles cuidaram dos filhos, os filhos naturalmente desenvolvem a consciência de um dia ter que cuidar dos pais. De que esta cooperação afetiva entre irmãos, familiares daquele núcleo, eles aprendem a dividir o pão, aprenderam a dividir o pão, dividindo esse pão pela vida, auxiliando-se mutuamente. Então, até esses laços afetivos se estreitam nas dificuldades. Até isto acaba resultando. Enquanto pais egoístas que pensaram somente em si, descuidosos da educação dos filhos, descuidados da vivência em família, favorecerão a inutilidade e a preguiça nesses filhos. Vão responder. Estaremos sempre respondendo pelos nossos atos, bons ou ruins, a colheita será nossa. Então, eles favorecerão inutilidade, porque simplesmente prepararam aquelas pessoas, não ensinaram os valores para aquelas crianças que tornaram-se adultos preguiçosos, indolentes e inúteis, chupins, vivendo às custas de outras pessoas. É isto que nós vemos.
interessante, não é oralizado. Especialmente numa geração mais antiga, não se tinha essa declaração de amor, que nem agora eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não tinha. A demonstração de amor era a demonstração de zelo, de cuidado, de atenção. Essa era a demonstração de amor. E isto marcou muito as pessoas, porque nós somos capazes de lembrar dos nossos pais, dos nossos avós, que faziam isso ou aquilo para nós, que nos esperavam com isso ou aquilo em casa, e o quanto era difícil para eles chegarem naquele ponto, para oferecer aos seus alguma coisa de agrado. Então valoriza-se, enquanto os outros que não passaram por essa experiência poderão simplesmente tornarem-se inúteis e preguiçosos. A não ser, gente, e é claro, existem exceções de espíritos muito fortes, espíritos prontos, que vieram mesmo dentro de um núcleo tão desestruturado e resultaram em pessoas de boa índole, em pessoas sérias, em homens de bem. Mesmo tendo os piores exemplos dentro de casa, aquelas crianças tornaram-se adultos íntegros, éticos, bons, porque isso já era a aquisição desses espíritos. E este meio mais conturbado em seu redor não teve uma força tão grande para desestruturá-los, e eles podem ir mostrando àqueles outros mais desavisados do caminho um comportamento diferente, um modo de ver a vida diferente. Obrigada, Adel. Adel dizendo que o estudo está maravilhoso. Não é nosso. O estudo é de Emmanuel, é de Paulo, é de Jesus, dos amigos espirituais que nos intuem, que nos ajudam a pensar um pouquinho e tentar encontrar também caminhos para os nossos pés. Então, gente, continuava Emmanuel falando a respeito de Paulo, dizendo: Paulo refere-se ao imperativo do caminho no que se diz respeito ao equilíbrio. Então, quando ele diz, olha, eu sei viver na penúria e sei também viver na abundância. Ele está dizendo que no nosso caminho nós vamos enfrentar essas coisas, essas dificuldades, mas nós temos que encontrar um equilíbrio para não nos desesperarmos de um lado e nem nos estragarmos do outro lado. Então, para que continuemos retos, íntegros, assim está Paulo a dizer, né? Emmanuel analisando, dizendo, ele refere-se ao imperativo do caminho, naquilo que diz respeito ao equilíbrio, valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Valorização não é uma ode à pobreza, à miséria. Não, não é disso. Ai, que bom que eu vivo na miséria, que eu estou pobrinho, que eu estou uma agrura, não tenho o que comer. Quem vai dizer isso? Ninguém. Quem tendo filhos em casa, precisando se alimentar, precisando sobreviver, vai bater palmas de alegria por estar sendo testado na fome? Ninguém, gente. Em sã consciência, ninguém vai dizer uma coisa dessa. Então, quando ele diz que Paulo chama para uma valorização da pobreza, na verdade é uma valoração. É darmos valor, uma ação de valor àquela situação vivida. Qual é numa balança, o que é que aquilo me trouxe, o que eu aprendi com aquela lição. A valorização da pobreza é que lição eu estou tirando disso. O que isso me fez diferente? O que essa experiência mudou o meu jeito de ser? Então essa é a valorização da pobreza tanto quanto da fortuna. Diante de um montante, diante de portas que se abrem, como é meu comportamento? Tresloucado? Doidivanas pela vida? Ou eu consigo me manter no equilíbrio, embora tudo que aquela fortuna possa me oferecer
de bem-estar, de alegria. Ótimo, mas eu consigo me manter íntegro dentro daquilo? Esse é o valor da fortuna, saber que estamos recebendo e podemos então também ajudar outras pessoas que não têm. Podemos colaborar com outras pessoas. Não foi o que os filipenses fizeram com Paulo? Eram pessoas cheias de dinheiro, romanos cheios de dinheiro, e eles não arcaram com despesas para que ele pudesse sair fazendo viagem, fazendo pregação para ajudar outras pessoas? Essa é a valorização, então, da fortuna. A valorização da escassez e da abundância. De sabermos que há momentos em que temos menos, temos pouco, está tudo muito contadinho. Como vamos viver? Como vamos dividir? Como vamos equacionar? E há momentos em que temos sobrando, em que temos largueza. Tudo, gente, é lição nessa vida. Para que nós aprendamos a encontrar um equilíbrio, para que um fato ou outro não nos ponha a perder a existência, a reencarnação, as propostas reencarnatórias que estamos tendo. Assim, diz Emmanuel, êxito e insucesso. Duas situações. Teremos êxito e teremos insucesso. Nem tudo dá certo. Às vezes fazemos alguma coisa que dá muito certinho, muito bem, ficamos contentes, e às vezes aquilo que fazemos não resulta em coisa boa. Diz ele, são duas taças, êxito e insucesso. Duas taças guardando elementos diversos, que se adaptam às mesmas finalidades sublimes. Educação do espírito. Educação do espírito. Educação, saber a receita de como fazer bem, de desenvolver a habilidade para evitar os erros, para continuarmos acertando, fazendo melhor. Então vamos fazer um bolo. Temos lá uma receita ou criamos uma receita na nossa cabeça. E o bolo é um sucesso, que maravilha, mas eu não marquei a receita. Eu não prestei muita atenção. Eu fui fazendo e não prestei muita atenção. E agora alguém quer que eu repita, ou eu quero repetir para oferecer a outro que foi um sucesso. Faço uma segunda vez, sai uma porcaria, um insucesso total. O que é que falhou? Foi o forno? Foi o modo de fazer? Foi a minha imprevidência de não prestar atenção? O que é que eu preciso aprender? Fazer novamente, anotando tudo, prestando atenção em tudo, para ver o resultado. Então a vida, nós estamos assim, nesses exercícios de fazer o bem feito ou aquilo sair mal feito, mas em tudo o aprendizado, para encontrar caminhos verdadeiros que possam nos ajudar a ter o máximo de proveito nessa existência. A ignorância humana, diz Emmanuel, encontra no êxito, a ignorância dos homens encontra no êxito o licor da embriaguez. E aí é aquilo, veio o sucesso e a pessoa então se deslumbra, se perde. Quantas pessoas, ao alcançar o sucesso na vida, porque alcançar o sucesso não é fácil, não é difícil. Se manter naquele ponto de sucesso é outra história. Chegar lá, as pessoas podem chegar. Se manter naquela posição é outra história. Não viram o Emmanuel dizer no começo de que as pessoas que anseiam muito e quando são chamadas, elas não se sustentam naquela posição, naquele cargo? Chegar é fácil, mas continuar, permanecer naquele ponto fazendo melhor, não. Desiste-se, falseia-se, porque não desenvolvemos qualidades suficientes para nos manter. Então, mas para o ser humano, o sucesso embriaga. Ele começa a fazer coisas indevidas em nome desse sucesso, atribuindo tudo, tudo é possível. Agora ele está naquele ponto e acha que tudo é possível, tudo é permitido para ele. Sim, tudo é permitido, mas nem tudo é lícito, nem tudo convém. Há que se pensar.
há que se pensar assim. O Gil diz assim, o sucesso vem da dedicação, determinação e organização. Sim, disse que o sucesso é 1% de inspiração e 99% de sudação. Vai suar bastante. Tem uma inspiração e vai ficar trabalhando para concretizar aquela inspiração. Aí você tem o sucesso. Bem, você realizou, mas manter-se nesse patamar é mais dedicação, é mais determinação e é mais organização. Senão, vai falir, vai desaparecer. Não foi previdente, não se calçou, não teve cuidados, não se aprimorou, não se atualizou. Por conta disso, perde. Então, tudo é ensino. É disso que irmãs dizendo. Por isso que Paulo disse, eu sei viver na agrura e sei viver na abastança. Eu aprendi como viver no momento de dificuldade e viver no momento de abastança, sem perder a minha fé, porque em Cristo, diz ele, eu tudo posso. Posso suportar a agrura e posso enfrentar a abastança sem me perder. Era disso que ele falava nesse instante. E essa ignorância humana olha o insucesso como o fel para a desesperação. Não deu certo, muitas pessoas desistem de cara, elas se perdem por conta disso. Elas se afligem, acham que não tem saída, não tem solução, não conseguem concatenar ideias. Porque para ela, insucesso é amargura total, é desesperação. E às vezes, aquilo que tínhamos como possibilidade de sucesso não é verdadeiramente a nossa habilidade. É numa dificuldade que nós vamos desenvolver um outro potencial que verdadeiramente é a nossa habilidade e que vai nos dar condição de uma vida melhor. Tudo lição. Tudo para estarmos de olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, bem atentos, para podermos vencer. Vencer a nós mesmos, vencer o mundo, mantendo a nossa idoneidade moral. Nós não precisamos nos vulgarizar, nos banalizar diante da vida para merecermos qualquer destaque. A nossa idoneidade moral é o nosso maior tributo, o nosso maior prêmio. Então, este comportamento que a ignorância humana tem para com o êxito, que a embriaga, ou para com o insucesso, que a desespera, é um comportamento errado do espírito. O comportamento certo é aquele do sábio, é o homem sábio. Ele vai extrair da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino, a lição necessária. Ele vai ser capaz de extrair a lição necessária, o que Deus quis mostrar para ele, quis que ele aprendesse, que ele executasse, que ele desse conta. Ele vai sempre buscar uma razão. Ele vai entender que não tem o acaso, que aquilo que está acontecendo tem uma razão de acontecer, e aí ele vai buscar então esses ensinos divinos. Então, meus amigos, nós temos essa lição hoje, êxitos e insucessos, para refletirmos. Porque nestes momentos difíceis, como disse o nosso poeta, que onde aqueles eram tempos tristes, né? Onde se tinha vontade de ver, mas não se tinha habilidade. A habilidade é a conquista do espírito, é o saber viver na dificuldade ou na abastança. É o saber usar esta vontade e necessidade de viver de uma forma mais adequada ao seu aproveitamento. E é isto que Paulo fala aos filipenses, que eram, em sua maioria, pessoas abastadas, mas que estavam também aprendendo a viver bem dentro da abastança, socorrendo aqueles que estavam na situação de agrura e que estavam ao alcance de suas mãos poder socorrer. E assim a comunidade de Filipos foi uma comunidade muito caridosa. Ela se preocupou e se ocupou em acudir, materialmente falando,
muitas das famílias que estavam passando extremas necessidades. E até então eles não tinham percebido, porque o seu mundo colorido não lhes dava, eles não tinham despertado o olhar para este ângulo, para esta situação. Isso me lembra aquela história de Chico Xavier verídica, onde Chico, uma vez por semana, e se não me falha a memória, era em toda quarta-feira, e hoje é uma quarta-feira, após o centro, ele costumava ir levar uma sopa, um alimento, alguns quilos. Algumas pessoas em estado de miséria, viviam abaixo da linha de miséria, na periferia de Uberaba, moravam embaixo de um pontilhão, um terreno baldio. E toda semana ele ia até lá, levava água potável, levava alimento. A irmã dele, o cunhado, trabalhava num açougue, o outro trabalhava no mercado, e ali eles juntavam o necessário para uma refeição, preparavam a refeição e levavam para essas pessoas. E também ele aproveitava, fazia o evangelho, ensinava ensinos de Jesus para aquelas pessoas, levava fé e esperança para aquelas almas que estavam numa situação tão dolorosa ali. E certa semana, Chico não conseguiu nada. Nada, ele não tinha um pão para levar. Ele não tinha um prato de sopa para levar. Então o que ele fez? Ele pegou uma vasilha e encheu de água, porque a água ele tinha. E lá foi ele, para baixo daquele pontilhão onde ele ia semanalmente. Dessa vez levando somente água, porque ele não tinha nada para dividir, a não ser o seu carinho, a palavra que ele levava de ensino e a água fresca. E lá estava chegando o Chico, era um terreno escuro, as pessoas ficavam lá meio escondidas, e quando alguém gritou, é o nosso amigo que vem vindo, deixe passar. E ele então passa pelo meio daqueles homens, daquelas mulheres, e se aproxima embaixo daquele pontilhão. Mas aquelas pessoas que esperavam receber alguma coisa dele, perceberam que ele não estava levando os pacotes, a sopa, o pão, não tinha alimentos, e alguns se revoltaram naquele instante, porque afinal ele não estava ali oferecer nada. E aí aquele líder disse assim, gente, este homem tem vindo toda semana aqui nos ajudar. Se hoje ele não trouxe nada, de certo porque ele não tinha. Olha como, dentro da situação de miserabilidade, essa pessoa era capaz de raciocinar e de entender a situação do outro. Então ele estava reconhecendo o fato da amizade, da presença. E lá estava o Chico, então assim, meus irmãos, essa semana não deu mesmo, mas vamos falar de Jesus, vamos fazer o evangelho de Jesus. Nisso, na beira da estrada, lá adiante, para um caminhão. E buzina, e as pessoas ficam meio, o que será, o que será? E alguém junta alguns homens e vão até o caminhão ver o que está acontecendo. O motorista daquele caminhão grita aí, escuta, aí no meio de vocês tem algum Chico Xavier? E aqueles potes, tem sim, chamaram o Chico, venha Chico, é com você, o homem está chamando você. E o Chico foi com aqueles homens até o caminhão. E o motorista do caminhão disse, olha, eu estou vindo de São Paulo, estou trazendo um caminhão de alimentos. E a pessoa que mandou os alimentos disse que era para entregar lá na casa da prece, né, no centro espírita, na rua tal, assim. Mas eu fui lá agora e estava tudo fechado, não tinha ninguém. Eu bati, chamei, ninguém respondeu, mas já estava de saída quando um senhor disse que se eu estava procurando o Chico, e eu disse que sim. Ele disse, olha, o Chico não está aqui, mas ele está lá na saída da cidade, o senhor vai ver, tem um pontilhão que está em construção, ele está embaixo daquele pontilhão com algumas pessoas necessitadas, o senhor pode levar tudo isso lá que ele recebe.
E então aquele homem foi, e o Chico perguntou para ele, que jeito era este senhor que mandou o senhor vir para cá? Ele disse, ele estava de terno escuro, tinha uma barba longa, branca. Chico então disse, Doutor Bezerra de Menezes. Era ele. Quem estava lá surgiu na porta do centro para mandar aquele caminhão de mantimentos àquelas pessoas necessitadas que o Chico tinha levado a água e a palavra. Vejam como há um ensino em tudo isso. Por isso Paulo dizia, sei viver na agrura e na abastança. O Chico sabia, e sabia dividir, e sabia partilhar, e sabia levar aquelas criaturas essas lições de vida. Então, meus amigos, confiemos, porque não estamos sós, não estamos desamparados. E hoje, nossa quarta-feira, vamos com a nossa água aqui ao lado, como sempre trazemos, para pedir que elas possam ser magnetizadas, que os fluidos salutares possam ser depositados nas águas dos nossos lares, aquelas que vamos sorver, que os nossos entes queridos vão sorver, que tenham os medicamentos e a energia necessária para a saúde, o equilíbrio, a calma e a paz. E vamos fazer então a nossa prece a Bezerra de Menezes. Como costumamos fazer nas quartas-feiras, a prece a Bezerra de Menezes, para que, quem sabe, ele possa ser mesmo esse instrumento de Deus, atendendo à necessidade das criaturas humanas através de outros seres humanos que possam materialmente se apresentar. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provações e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, estende, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz se faça em todos os lares, que a luz se faça sobre os governantes das nações, que haja paz no mundo, alegria nos corações. Muita paz a todos e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui mais uma vez refletindo as palavras de Jesus na obra Boa Nova. Fiquem com Deus, haja paz e luz em todos.